Maranhão sobre cancelamentos e aumentos abusivos de planos de saúde. A senhora tem 20 minutos. Bom dia a todos. Pegando aqui o gancho, continuando um pouco que a senhora já começou a falar, eu busquei introduzir um pouco para vocês terem uma ideia sobre o sistema de saúde no Brasil. Esse sistema público-privado, SUS e saúde suplementar, ele passou a coexistir institucionalmente a partir da Constituição de 88. Antes ele existia, ele era uma prática, mas ele não estava regulamentado. Com o crescimento do serviço da área suplementar, naquela época não tinha legislação adequada específica, que a gente tinha o decreto, lei número 73, e usava-se a aplicação do Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Como bem falado aqui, o CDC, ele é algo que dá o respaldo, como garantir a vulnerabilidade do consumidor. Porém, curiosamente, ele só aparece na Lei de Plano de Saúde, recentemente com a alteração da Lei 14.454 de 2022. Vocês abriram o CDC hoje, vocês vão ver lá que, apesar dele já tinha sido aplicado há muitos anos, tinha súmulas, TJ nesse sentido, mas a alteração da lei ela foi bem recente. De outro lado, a lei que deu origem ao SUS criou foi 8.890, e também, muito tempo depois, a gente teve o decreto que veio regulamentar a parte de hierarquia, regionalização, a rede do SUS a nível de Brasil, a nível de organização, somente em 2011. Também, na Lei de Plano de Saúde, a gente teve a criação da ANS, autorizava a criação da ANS, que ela só veio surgir 2 anos depois, no ano de 2000. A ANS ela tem um caráter autárquico e a natureza dela é autárquica, porém também ela não tem normatividade, poder de normatividade autônoma, e por isso ela precisa da legislação. E esse é o motivo que estamos aqui hoje em discussão, porque o caráter dela é regulamentador e fiscalizatório. E a gente precisa do legislativo para garantir esses direitos. Dentro do cenário que a gente vai discutir hoje, a gente traz as últimas notícias, que são cancelamentos recentes, por conta das decisões unilaterais de contratos de plano de saúde. A grande maioria são cancelamentos de planos coletivos, por adesão, pela falta de ausência de regulamentação na questão do cancelamento, que pode ser unilateral ou não, a questão da notificação. A gente tem uma tese firmada atualmente já no STJ contra esse ponto, que é a questão do cancelamento não pode cancelar quem estiver em pleno tratamento, quem estiver internado. Porém, isso aqui é uma coisa bem curiosa de trazer aqui para vocês, uma decisão da semana passada, o juiz negou a liminar que ele não entendeu que o tratamento do autista seria enquadrado nessa tese. Entendeu? E aí a gente vem a vários questionamentos. Está enquadrado, não enquadrado, é probabilidade física? É um tratamento, mas não é uma internação. Então, além de a gente lidar com as leis, a gente também está com as cabeças do juiz. De outro lado, aqui a gente tem que outras decisões aqui, inclusive da STJ trouxe bem recente, 2023, 2024, todas as duas falam a respeito do cancelamento desses planos falsos coletivos. Eles são considerados falsos coletivos porque os planos, isso de prudência, tá, gente? Porque são planos coletivos empresariais, que muita gente aqui já conviveu com
interpretação ela também serve para a situação dos reajustes, porque como a gente sabe, o reajuste que é determinado pela INSS é definido anualmente apenas nos planos individuais, não nos planos coletivos empresariais. Inclusive já saiu aqui, ó, semana passada, 6,91 de maio de 2024 a abril de 2025. Até teve uma baixa, porque ano passado foi 9,69, né? 63. Esse colégio por adesão ano passado foi 25. Esse ano a gente já viu até 47, 49% de aumento. Então, nas decisões que eles têm visto hoje, que precisa se demonstrar o aumento dos preços ou da utilização que gerou aquele desequilíbrio no contrato, para que isso justifique aquele percentual de aumento. Fora isso, ele deve ser considerado, se isso não acontecer, ele tem que ser tratado como um plano individual e tem que ser aplicado o índice de reajuste de um plano individual determinado pela ANS. Então, a existência de plano de saúde com baixa de participação e possibilidade de tratamento por contrato individual, são menos de 30 vidas. Eu disse que a minha conclusão, e tudo isso tem acontecido porque esse tem sido o objetivo final das operadoras em busca de um equilíbrio, que é o cancelamento massivo dos planos de saúde para que a gente saia de um plano sem coparticipação para um plano com coparticipação. Então, está tendo cancelamento abusivo, os aumentos abusivos, e você está sendo obrigado a cancelar um plano, sair para uso mais barato e com coparticipação, até porque o plano sem coparticipação não está sendo mais comercializado no mercado. Então, o que é o objetivo? Dividir os custos com o beneficiário, busca de um equilíbrio, que a gente não sabe até onde é equilíbrio ou não. Aí, o que eles oferecem nessa sem coparticipação? Você vai pagar uma mensalidade mais barata, você vai ter isenção de internação, UTI, cirurgia, uma única taxa de consulta e de exame. Mas quando você precisar das terapias, são pagas por sessão, e isso se torna sustentável, porque tem pessoas pagando mais de R$2.000 por mês de custo de tratamento contínuo. Então, você somar 2.000 e pouco de terapia, mais o valor do plano de saúde, que vai dar 1.000 e pouco para uma mãe e para um filho, né, ao longo prazo, vai se tornar insustentável. Então, isso tem dificultado também a manutenção do tratamento. Já vi situações do direito e vivência diária dessas situações de ação de saúde. Eu acho que ainda não está regulamentado como deveria estar. Talvez porque estivesse ainda muita lacuna ou porque não estivesse atendendo a todas as situações práticas, em sua grande maioria, né? A gente teve recentemente uma discussão muito grande sobre o rol, todo mundo lembra, rol taxativo, rol identificativo e tal. E aí o professor diz, o peixe ganhou o rol ficou taxativo. Não, meu rol não ficou taxativo não, ou exemplificativo não, ele ficou taxativo e muito taxativo. Como você vê lá na resolução do 466 de 2021, ele é claro, ele vendo que a cobertura é taxativa. Mas, quando a gente vem para a lei 14.454, ele tem a mesma previsão que a cobertura é o que está dentro do rol e ele permite atendimento extra-rol. Ele vai permitir com aditivo contratual ou dentro dessas condições. Quando a gente vai para essas condições, a minha interpretação que a gente tem visto na prática é que o ônus ficou para o beneficiário, né? O ônus ficou para o beneficiário, a parte vulnerável da relação, porque ele precisa comprovar ou o item 1 ou o item 2. O item 2 ele já está aprovado pela Comitec, entendo eu que não seria, já estaria totalmente incorporado no rol. E quando a gente vai para o item 1, é a primeira parte desse procedimento de aprovação. Né? Senhor presidente, depois me corrija se eu estiver errado. Mas eu quero deixar aqui, tá certo, deputado, que a gente consiga analisar e levar a discussão. Porque aqui a gente tem o caso de pessoas, por exemplo, eu tenho pacientes que já utilizou todos os protocolos que existem para o câncer, 21 anos, 22 anos já com mieloma múltiplo, não existe mais tratamento para ele. E o único tratamento alternativo que ele poderia fazer, que ele faz, na verdade, que está mantendo a vida dele, que é a medicina integrativa, que ele não é nenhum protocolo, digamos assim, de alta tecnologia, o plano não pode cumprir. E ele não tem condição de manter. Entendeu?
exame genético que é feito, que eles pesquisam droga-alvo. Não existe droga-alvo. Então, a gente precisa abrir um precedente, algum tipo de direito para esse paciente, porque ele é paliativo, ele não tem mais nenhuma expectativa de vida. Ele vai morrer com ele precisa morrer com qualidade de vida. Entendeu? A gente precisa ter essa sensibilidade para esses casos, que aqui a gente não vai encontrar. Não vai encontrar porque eu tenho certeza que a Politec não vai aprovar, tenho certeza que o Conselho de Medicina não tem interesse. Por quê? Porque ele tem interesse na droga da química, porque é um custo mais alto e é um tratamento mais acessível, né, de menos custo para o plano de saúde, mas não vai ser aprovado, porque a indústria não deixa. Entendeu? Eu digo para vocês, assim, eu quero trazer aqui uma fala bem pessoal, um testemunho bem pessoal, né? Eu sou paciente oncológica, eu tratei na medicina integrativa e também tenho fibromialgia. Né? E eu tenho a minha mãe afetiva, que ela foi desenganada pelo médico, também paciente oncológica, né? Câncer de reto, comprometendo bexiga e pelve, já colo do útero. E eu levei ela no médico em dezembro de 2022, o médico disse que não tinha mais o que fazer, que era paliativo mesmo. Aí eu vi aquilo ali, ele tem que botar a bolsa para não romper, não fechar, né? Não misturar. Tá, vamos botar a bolsa, mas vamos tratar ela primeiro. Nós tratamos ela, preparamos o corpo dela, porque o que acontece? A gente tem uma coisa chamada, nosso corpo chamado terreno biológico. Então, se estiver com o terreno biológico preparado, por receber uma química, uma rádio, aquela medicação, aquela droga não vai agir como deveria. Né? Preparamos ela, ela fez química, veio rádio, está curada. Está aí até hoje. Está com a bolsinha dela, porque é uma consequência mesmo da rádio, a gente não pode mudar, porque ela acaba perdendo pontos aqui na bexiga. Né? E o médico simplesmente disse, nossa, que resposta ótima, 78 anos. Mas eu não disse para ele que eu tinha feito. Porque se eu dissesse para ele, como eu já passei por outras situações, eu sou uma única pessoa, entendeu? Então é isso e muitos outros casos, né, que a gente tem em São Paulo afora, pacientes daqui que foram para lá, para esse mesmo procedimento, estão vivos até hoje. Então é essa esperança que a gente luta para buscar para as pessoas, né, que possam ter um final de vida com dignidade. Tá? Então, eu deixo aqui meu muito obrigado a todos pela atenção e vamos ao